Como o Espírito Santo sustenta sua fé quando tudo é incerto. Você não precisa enxergar o caminho inteiro para seguir adiante. Quando Deus chamou Abraão, não lhe entregou um mapa com coordenadas detalhadas, nem ofereceu garantias humanas. Apenas uma promessa: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Essa frase sozinha já nos confronta com algo profundo. A fé verdadeira começa onde termina a lógica. E Deus sabia disso. Ele não quer formar exploradores, mas filhos obedientes. O chamado não veio com atalhos ou explicações. Veio com uma direção invisível, sustentada apenas pela confiança. E ainda assim, Abraão obedeceu. Ele não sabia para onde ia, mas sabia quem o havia chamado. E isso para ele era suficiente. Quantas vezes você se encontra nesse mesmo lugar? Uma mudança que você não entende. Um silêncio que parece contradizer tudo que foi prometido. Um caminho sem placas, sem luz, sem rota segura. Mas no fundo, o que Deus quer de você agora não é que entenda. É que confie. Que dê o passo sem saber onde vai pisar. Porque é nessa entrega, nessa obediência sem certezas visíveis, que o céu começa a agir de forma invisível. Deus trabalha onde os olhos não alcançam. Ele testa a profundidade da sua fé, entregando apenas promessas, e elas não são frágeis. Elas carregam a assinatura daquele que não falha. Por isso, se hoje você se sente perdido, sem direção, sem mapa, lembre-se, você não precisa de um mapa quando caminha com quem criou os céus. Ele não está exigindo que você entenda, apenas que confie. O primeiro passo não depende de visão, depende de fé. Porque onde há promessa, há presença. E onde há presença, há caminho. O momento em que Abraão deixou sua terra não foi um ato de coragem teatral. Foi um rompimento profundo com tudo o que lhe dava segurança. Família, cultura, história, raízes. Cada passo que ele deu em direção ao desconhecido foi um grito silencioso de confiança. E o mais desconcertante é que ele saiu sem saber para onde ia, como está escrito. Essa frase não deve ser lida como poesia bíblica. Ela é uma verdade rasgante. Não saber para onde ir é para muitos motivo para paralisar. Mas para quem ouve a voz de Deus, é razão suficiente para avançar. A fé começa aí, onde termina o controle. A fé real não se alimenta de mapas. Ela nasce no escuro. Ela floresce no silêncio. Ela cresce quando tudo parece confuso. É uma fé que não exige explicações, mas se ancora na presença. Quando Deus fala, a alma obedece mesmo sem saber. E isso não é ingenuidade, é discernimento. O discernimento de que Deus não é um guia de turismo celestial, mas um pai que forma o coração no meio do trajeto. Ele não está interessado em te levar rápido, mas em te tornar profundo. Por isso, caminhar sem saber exige mais do que coragem. Exige rendição. Há uma beleza assustadora nesse tipo de obediência, porque ela nos despede das garantias, nos desapega das estruturas, nos obriga a confiar numa palavra que não vem com um anexo explicativo. Abraão não tinha garantia de segurança, não tinha rota traçada, não tinha ninguém para confirmar que aquilo faria sentido. Mas ele tinha uma promessa. E a promessa era mais forte do que a dúvida, era mais firme do que o medo, era mais poderosa do que o apego. E com isso, ele foi. Um passo de cada vez, sem saber para onde ia, mas sabendo com quem estava indo. Quantas vezes você esperou por confirmações antes de agir? Quantas vezes paralisou porque não conseguia enxergar o fim? A verdade é que quem espera tudo ficar claro para se mover, nunca sai do lugar. Deus fala antes da lógica. Ele ordena antes da evidência. E a fé começa exatamente aí, quando você dá o passo mesmo tremendo, mesmo com medo, mesmo sem ver. Porque o valor do passo
não está no quanto você vê, mas em quem te mandou andar. Cada passo de obediência sem compreensão é um ato de guerra contra o medo, contra a dúvida, contra o controle. Você pode estar em uma estação onde tudo parece incerto. As portas ainda não se abriram, as respostas não vieram, as confirmações não chegaram. Mas se a voz de Deus já falou ao seu coração, o que mais você precisa? Esperar tudo fazer sentido antes de obedecer é como exigir que o mar se abra antes de pisar. Mas fé é pisar na margem ainda fechada, crendo que as águas se abrirão depois do passo. É como andar no escuro, guiado apenas pela certeza de que Ele está na frente. E se Ele está na frente, mesmo o vale se transforma em passagem. Abraão não precisava entender o plano completo. Ele só precisava confiar na voz que dizia, vai. E você? O que está te impedindo de sair? Medo de errar, de perder, de andar sozinho? A verdade é que Deus nunca prometeu explicações no início. Ele promete companhia no caminho. E essa companhia transforma o desconhecido em território sagrado. Quando você anda pela fé, até o incerto se curva ao propósito. A estrada que hoje te assusta é a mesma que amanhã se tornará testemunho, porque o primeiro passo sempre parecerá absurdo, até que o céu responda com direção. Talvez você esteja esperando segurança emocional, estabilidade financeira, paz total antes de se mover. Mas Deus quer que você se mova com base na paz dele, não na ausência de turbulência. A paz que excede o entendimento não precisa de previsibilidade, ela só precisa de fé. E fé não é um sentimento constante, às vezes é um ato de resistência silenciosa. Um sim sussurrado no meio do caos, um movimento feito mesmo sem entender, uma decisão tomada com os joelhos tremendo, mas o coração firmado. O céu se move quando os filhos obedecem sem ver. Deus não exige que você saiba tudo, só que você confie. E se você confiar, o passo que hoje parece pequeno será lembrado como o começo de uma grande virada. Porque o primeiro passo da fé real é sempre dado no escuro, mas nunca sozinho. Há momentos na caminhada com Deus em que obedecer parece fácil. Quando tudo está fluindo, quando as promessas estão se cumprindo, quando o caminho faz sentido. Mas chega um ponto em que a fé verdadeira é colocada diante do fogo do impossível e obedecer passa a doer. É nesse lugar que Abraão se encontrou, quando Deus pediu aquilo que ele mais amava, seu filho, Isaque. A promessa viva, o milagre esperado, o símbolo do cumprimento divino, agora seria entregue de volta. Não fazia sentido algum, e ainda assim, Abraão se levantou cedo, preparou o altar e caminhou. Cada passo em direção ao monte era uma guerra entre razão e confiança. Ele não entendeu, mas não recuou. Porque a obediência que honra a Deus não é a que compreende, é a que confia mesmo quando o coração sangra. Essa é a fé que separa quem apenas crê de quem realmente conhece o caráter de Deus. Abraão não conhecia o final da história. Ele não sabia se o anjo viria, se haveria um livramento, se o céu interviria. Tudo o que ele sabia é que Deus já tinha sido fiel antes, e isso bastava. É nesse tipo de fé que a alma se torna madura. Fé não é sobre sentir segurança, mas sobre decidir permanecer mesmo sem garantias. Quando o Espírito Santo te chama a entregar algo, ele não está te punindo, está te refinando. Ele quer provar que a tua adoração não está nas coisas, mas naquele que te deu tudo. Obedecer quando dói é o ato mais puro de fé. É abrir mão do controle, é silenciar a lógica, é permitir que Deus seja Deus. Imagine o silêncio daquele caminho. Abraão subindo com Isaque, o coração dilacerado, a mente confusa, a alma em conflito. Não há cânticos, não há promessas novas, apenas a presença invisível que o sustenta. O céu não fala, mas caminha junto. O Espírito Santo não explica, mas fortalece.
porque há processos em que Deus não fala para não atrapalhar o amadurecimento da tua fé. O silêncio dele não é abandono, é confiança. Ele confia que o amor que plantou em você é suficiente para obedecer, mesmo quando tudo dentro de você quer parar. Muitos querem viver a promessa, mas poucos estão dispostos a passar pelo monte. E é no monte que a fé deixa de ser teoria e se torna vida. Deus poderia ter poupado Abraão da caminhada, mas não o fez, porque o processo era necessário. O fogo que ele enfrentou naquele dia não foi para consumir Isaque, mas para queimar o medo, o apego, a insegurança. A verdadeira fé nasce quando o altar é preparado com lágrimas. Quando você oferece o que mais dói e ainda assim diz: Senhor, eu confio em Ti. Talvez hoje você esteja nesse lugar, subindo um monte de incertezas, com algo valioso nas mãos e o coração apertado. Talvez Deus esteja pedindo algo que você não entende. Uma entrega, um afastamento, um recomeço, um perdão. E tudo dentro de você pergunta, por quê? Mas mesmo sem respostas, há uma certeza. Deus não erra. Ele nunca pediu algo sem propósito. Ele nunca exige algo sem já ter preparado o que virá depois. Obedecer quando dói é o tipo de fé que move o céu. Porque o altar que dói é o mesmo onde Deus revela sua provisão. Quando Abraão ergueu a faca, o céu não agiu antes. Agiu no instante exato. E é isso que Deus quer te ensinar. O socorro não vem adiantado, mas também nunca atrasa. Ele vem no momento em que a fé prova que o amor a Deus é maior do que o medo da perda. É quando a tua obediência chega ao limite que o impossível começa a se manifestar. E o que parecia ser o fim se torna o início de algo eterno. Porque toda fé testada é fé fortalecida, e todo altar de dor se transforma em testemunho de fidelidade. Deus não quer te ferir, Ele quer te formar. E às vezes a formação acontece no monte, com lágrimas, silêncio e entrega. Mas o mesmo Deus que pede é o Deus que provê. E quando tudo isso terminar, você entenderá que a obediência nunca te tirou nada. Apenas revelou o quanto você já era sustentado pela promessa. A cena é inesquecível. Um pai, com o coração carregado de obediência e dor, sobe um monte acompanhado do filho que tanto amava. Cada passo que Abraão dava rumo ao topo de Moriá era um mergulho mais fundo na confiança que não pedia explicações. E o que ele não sabia, o que talvez nenhum de nós saiba enquanto sobe nossos próprios montes, é que a provisão que ele tanto precisava já o esperava no alto. O cordeiro que substituiria Isaac já estava lá. Antes mesmo de Abraão começar a escalar, Deus já tinha enviado a resposta. Ele só precisava subir. É isso que o Espírito Santo quer te lembrar. A fé não faz Deus preparar, a fé te faz encontrar o que Deus já preparou. A lógica humana grita por garantias, por sinais visíveis, por conforto antes da caminhada. Mas a linguagem do reino é diferente. Deus chama e só depois revela. Ele promete e só depois cumpre. Ele te empurra para o monte não para te ferir, mas para alinhar tua visão. Porque é só no topo, quando tudo está entregue, que você enxerga o que sempre esteve lá. A maioria desiste no meio do caminho, cansa, questiona, tenta negociar com Deus. E o que não percebe é que, ao parar, deixa de ver o que já foi providenciado. Deus não te prometeu que seria fácil, Ele te prometeu que estaria contigo. Ele não disse que mostraria tudo de antemão, mas que cada passo em obediência te aproximaria daquilo que os olhos ainda não veem. Subir é cansativo. A alma geme, o corpo pesa, o silêncio do céu parece cruel, mas é no cansaço da subida que a fé se torna mais pura. Porque você não continua por causa das bênçãos, você continua por causa de quem mandou subir. Deus sabia exatamente onde colocar o cordeiro. Ele não colocou no campo, não deixou perto da tenda, não deixou cair do céu no primeiro passo.
Ele colocou no alto, amarrado, preso entre os galhos, esperando ser encontrado. Porque o que Deus providencia, Ele esconde no lugar exato onde tua fé te levará. A provisão nunca é o ponto de partida, é o prêmio da persistência. Você precisa caminhar, confiar, continuar, mesmo quando parece que tudo vai acabar, mesmo quando a única coisa que você vê são pedras, poeira e silêncio. A fé de Abraão não era uma fé comum, era uma fé moldada por anos de espera, por promessas quase esquecidas, por recomeços dolorosos. E essa fé sabia, se Deus pediu, Ele proverá. Essa convicção é o que te sustenta quando nada faz sentido. É o que te faz continuar mesmo quando tudo dentro de você quer parar. Porque existe um saber profundo no coração de quem confia, algo além das emoções, algo que só o Espírito Santo pode plantar. Deus é bom, sempre, mesmo quando parece tarde, mesmo quando o monte parece vazio. Quantas vezes você já olhou para o alto e pensou, não tem mais jeito? Quantas vezes sentiu que aquilo que Deus prometeu não viria mais? Que a resposta tinha se perdido, que o milagre tinha se calado? Mas o que você ainda não viu é que o Cordeiro está ali. Deus já deixou o escape, Deus já liberou o consolo, Deus já mandou a resposta. O problema é que a tua visão está no altar, mas o socorro está preso no arbusto. Você precisa parar de olhar para a perda e começar a olhar ao redor. A provisão está mais perto do que você imagina. Aquele momento entre levantar a faca e ouvir o anjo foi o instante mais intenso da jornada de Abraão. 1 segundo de diferença e Isaque não estaria mais ali. Mas esse segundo foi sustentado por um Deus que nunca se atrasa. Ele age no exato momento em que tua fé alcança o ponto final da entrega. Não antes, porque antes você ainda estaria no controle. Antes você ainda teria reservas. Mas quando não há mais plano B, quando não há mais força, quando tudo está nas mãos de Deus, aí sim o céu se move. E quando Abraão olhou para o lado e viu o cordeiro, ele não viu apenas uma substituição. Ele viu uma prova, a prova de que Deus cuida, a prova de que obedecer nunca foi em vão, a prova de que subir, mesmo sem entender, é o caminho para ver o que Deus já preparou. E essa mesma prova está a caminho da tua vida. Só não pare, só não desça, continue subindo. Porque no alto do teu altar há um cordeiro esperando para mudar toda a tua história. Existe uma angústia que só quem espera conhece. A espera tem um jeito cruel de sussurrar mentiras, de transformar a promessa em miragem e o coração em deserto. Parece que quanto mais o tempo passa, mais o silêncio grita. Foi assim com Abraão. Ele recebeu uma promessa grandiosa, seria pai de uma grande nação. Mas o tempo passou, anos, décadas e nada. O ventre de Sara permaneceu fechado, as rugas chegaram, a esperança começou a se desgastar. E mesmo assim, a promessa não caducou. Porque Deus não escreve com relógios, Ele escreve com propósitos. O Espírito Santo quer te lembrar que a promessa de Deus não tem prazo de validade segundo o calendário humano. Ela pode até parecer distante, adormecida, esquecida, mas ela está viva, porque quando Deus fala, Ele não joga palavras ao vento, Ele planta sementes eternas. O que para nós é demora, para Ele é construção. Enquanto você espera, Deus molda. Enquanto você chora, Deus cava raízes. Enquanto você acha que está tudo parado, Ele está garantindo que quando a bênção vier, ela não te destrua, ela te fortaleça. Quantas vezes você já questionou, será que eu ouvi errado? Será que era mesmo Deus? Será que essa promessa era para mim? A espera gera dúvidas, e as dúvidas enfraquecem a fé. Mas é aí que o Espírito entra, para soprar vida novamente onde o coração já não tem mais forças. Ele te lembra, Deus não esqueceu. Ele te lembra, o tempo dele é perfeito. Ele te lembra, aquilo que ele falou ainda está em andamento,
mesmo quando tudo parece parado. A espera não é castigo, é preparo. Deus não atrasa, Ele alinha, Ele organiza o invisível, toca em pessoas, abre caminhos, fecha portas que você nem sabia que precisavam ser fechadas. Ele trabalha no fundo, no profundo, enquanto o teu coração aprende a descansar. Sim, descansar. Porque a fé não é só crer que vai acontecer, é descansar mesmo quando nada acontece. Abraão não era perfeito. Ele duvidou, tropeçou, tentou resolver com suas próprias mãos. Mas Deus não cancelou o plano, porque a fidelidade de Deus não depende da constância do homem, depende da aliança que ele fez consigo mesmo. E talvez seja isso que você precisa ouvir hoje, que a promessa não expirou, que ela ainda pulsa, que ela ainda vai florescer, não porque você merece, não porque você fez tudo certo, mas porque Deus decidiu assim. E quando Ele decide, o universo se curva. Nada pode impedir o que Ele determinou sobre sua vida. Nenhum atraso, nenhum erro, nenhuma voz contrária. O que Ele começou, Ele vai terminar. Lembre-se de que Isaac chegou quando era humanamente impossível. Deus esperou até não haver mais chance natural, para mostrar que era sobrenatural. Às vezes, Ele faz questão de deixar tudo no fim da linha, tudo sem saída, tudo desacreditado, para que quando o milagre aconteça, ninguém tenha dúvida de quem operou. A glória será dele. Sempre foi, sempre será. Então respire, acalme esse coração ansioso. Você não precisa correr atrás da promessa. Você precisa andar com o Deus da promessa. Ele sabe o caminho. Ele conhece os bastidores. Ele já escreveu o final. E nesse final, sua fé será honrada. Sua espera será recompensada. Sua lágrima será colhida como semente. Porque quem espera em Deus nunca perde tempo. Perde o medo. Perde o controle. Mas nunca perde a promessa. Muitos pensam que confiar em Deus é simplesmente andar no escuro, ignorar os sinais, apagar a lógica e seguir como se a fé fosse uma venda nos olhos. Mas a verdadeira confiança não cega, ela revela. Ela não ignora o que é visível, ela apenas enxerga além. Confiar é permitir que o Espírito Santo te dê visão em meio à escuridão. É olhar para o invisível com a certeza de que há uma realidade maior do que a que os olhos naturais alcançam. Quando Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova do que não vemos, ele não está falando de ilusão. Está falando de convicção, de uma certeza que não depende de provas externas, mas de um testemunho interno que o Espírito Santo sussurra na alma. Uma fé que não se abala com relatórios médicos, com números da conta bancária, com a demora da resposta, porque ela está ancorada na palavra, e a palavra não mente, não falha, não muda. Abraão confiou não porque tinha todas as respostas, mas porque conhecia quem prometeu. Ele sabia que o caráter de Deus sustentava cada palavra dita. Por isso, mesmo quando a lógica gritava, é impossível, a fé sussurrava, ele é fiel. E é exatamente isso que o Espírito quer ativar em você hoje. Essa confiança que enxerga a fidelidade de Deus, mesmo quando tudo parece contrário. A confiança verdadeira não elimina o medo. Ela caminha apesar dele. Ela sente o frio na barriga, mas dá o passo. Ela escuta as vozes de dúvida, mas responde com adoração. Ela não depende de garantias, porque já se firmou na rocha. Ela sabe que o invisível de Deus é mais seguro do que o visível do homem, e por isso ela permanece. Há momentos em que tudo dentro de você vai querer desistir. Vai parecer que nada está se movendo, vai parecer que Deus está em silêncio. Mas é nesse lugar que a confiança cresce, é nesse vale que os olhos espirituais se abrem. Porque quando tudo falha ao seu redor, quando todos os sentidos humanos dizem acabou, a fé se levanta como a única visão confiável. Ela enxerga o que os outros não veem.
Ela crê no que ainda não aconteceu. Ela repousa na certeza de que o autor da história ainda está escrevendo os próximos capítulos. Confiar é olhar para o futuro sem saber como, mas sabendo quem. É levantar todos os dias com o coração dizendo: eu não vejo, mas eu creio. Eu não entendo, mas eu sigo. Eu não tenho no meu controle, mas sei que está nas mãos certas. Isso é enxergar o invisível. Isso é viver pela fé. E o mais bonito é que essa confiança não nasce da força humana. Ela é gerada pelo Espírito. Ele mesmo planta essa convicção dentro de você. Ele mesmo alimenta essa visão. Ele mesmo sustenta seus passos quando tudo parece incerto. Você não precisa produzir essa fé. Você precisa se render ao Espírito que a produz. Então hoje, em vez de tentar entender tudo, escolha confiar. Em vez de se desesperar com o que não vê, descanse no que Deus já falou. Ele não te chamou para viver por vista. Ele te chamou para viver por fé. E quem vive por fé, caminha com olhos espirituais. Enxerga portas onde só há muros. Enxerga céus abertos, onde todos veem céu nublado. Enxerga promessas se cumprindo mesmo quando tudo parece perdido. Essa é a confiança que agrada a Deus. Não a confiança arrogante, que finge ter tudo sob controle, mas a confiança quebrantada, que reconhece a própria limitação e ainda assim diz: eu confio, Senhor. Eu confio porque te conheço. E quem confia assim, caminha com segurança. Porque mesmo sem ver, sabe que não está sozinho. Sabe que o invisível de hoje é o testemunho visível de amanhã. Há dias em que o céu parece fechado. Nenhuma resposta, nenhuma direção clara. Você ora, mas parece que suas palavras batem no teto e caem de volta sobre seus ombros. Você jejua, clama, insiste e nada. O silêncio de Deus pode ser angustiante. Ele parece ausente, parece distante, parece que ele te deixou sozinho no momento em que você mais precisava ouvir sua voz. Mas o que parece nem sempre é o que é. O silêncio de Deus nunca é abandono, é preparação. Pense em Abraão subindo o monte com Isaque. Cada passo era uma pergunta não respondida. Cada pedra no caminho poderia ter sido um motivo para voltar. Cada olhar de Isaque devia apertar o coração daquele pai. E Deus, silêncio, nenhuma voz, nenhum anjo, nenhuma revelação no meio do caminho. E ainda assim ele continuou, porque ele sabia, Deus pode estar em silêncio, mas ele nunca está ausente. O silêncio dele não é um vácuo. É um ambiente sagrado onde a fé é lapidada e o caráter é forjado. Deus é um pai que fala sim, mas ele também é um pai que observa, que permite o silêncio para que você descubra até onde sua confiança vai, que permite a ausência da resposta para te mostrar que a própria presença é suficiente. Porque às vezes você não precisa de uma nova instrução. Você só precisa continuar obedecendo a última palavra que ele te deu. O silêncio é um convite para mergulhar mais fundo, para deixar de buscar a voz e passar a buscar o coração, para aprender que a intimidade com Deus não depende de sentimentos intensos ou experiências sobrenaturais o tempo todo, mas sim de permanência, de relacionamento, de entrega. O silêncio é o momento em que Deus se revela de maneira mais profunda, não nos gritos, mas nos sussurros do Espírito, não no espetáculo, mas na quietude da alma que se recusa a desistir. Quantas vezes você já se pegou dizendo, Deus, fala comigo? E ele respondeu com silêncio. Mas esse silêncio carregava algo. Ele estava dizendo, confia em mim mesmo assim. Anda comigo mesmo sem mapa. Adora mesmo sem milagre. Não pare, eu estou vendo. E quando você escolhe caminhar mesmo sem ouvir, você está dizendo, eu confio no seu coração, mesmo quando não ouço sua voz. É nesse lugar que a maturidade nasce, porque crianças espirituais precisam de respostas o tempo todo.
Mas filhos amadurecidos sabem que a presença do Pai não depende de palavras. Ela é uma certeza no espírito, mesmo sem manifestação, mesmo sem emoção, mesmo sem explicação. O silêncio treina o seu ouvido espiritual. Ensina você a reconhecer Deus nas pequenas coisas, num detalhe, num alívio repentino, numa força inesperada, num versículo que salta aos olhos, numa paz que te visita no meio da dor. E talvez seja exatamente aí que você está agora, num tempo onde parece que Deus te deixou sozinho, onde suas orações voltam em forma de silêncio. Mas escute, você não está sozinho. Esse silêncio é santo. Esse silêncio tem propósito. Ele está construindo algo em você que só poderá ser sustentado por uma fé inabalável. E essa fé só nasce na fornalha do silêncio. Quando tudo em você quiser gritar por respostas, escolha adorar. Quando você não ouvir nada, escolha lembrar do que ele já falou. Quando o medo quiser tomar conta, declare: o meu Deus está comigo, mesmo em silêncio, porque ele está, sempre esteve e sempre estará. E um dia você vai olhar para trás e perceber que foi exatamente nesse tempo silencioso que Deus mais te moldou, mais te fortaleceu, mais te atraiu para perto, porque no silêncio ele não estava longe, ele estava te ensinando a ouvir com o coração, a confiar com profundidade, a caminhar com maturidade. O silêncio nunca é vazio. Ele está cheio da presença daquele que te ama profundamente. Nem todo dia de fé se parece com um dia de fé. Tem dia que a alma está cansada, o peito apertado, e a oração sai arrastada, quase como um suspiro pedindo socorro. Tem momento em que a fé não se veste de coragem, mas de lágrimas. Não se apresenta com certezas, mas com perguntas. E ainda assim, é fé. Porque fé não é ausência de dúvida, é seguir mesmo com ela. Fé não é um sentimento constante de poder, é uma decisão diária de não desistir, mesmo quando tudo em volta grita que seria mais fácil parar. Abraão, o pai da fé, viveu isso. Ele não caminhava sorrindo, confiante em cada passo. Ele tremia, ele se angustiava, ele lutava por dentro, mas ele ia, mesmo sem entender, mesmo sem ver, porque fé de verdade não é feita apenas de momentos de exaltação espiritual. Ela também é forjada nos dias comuns, nos silêncios prolongados, nos vales escuros em que a única coisa que você tem é a memória do que Deus já falou. É importante entender isso porque muita gente desiste por acreditar que fé tem que ter uma aparência específica. Que fé é sempre entusiasmo, declarações poderosas e um coração cheio de esperança. Mas a realidade é que muitas vezes a fé se parece com uma vela quase se apagando, com uma mão trêmula tentando se manter erguida, com uma mente tentando silenciar os pensamentos de medo enquanto o coração repete: eu confio em ti, mesmo assim. Essa fé silenciosa, que não precisa de palco nem de plateia, é muitas vezes a mais pura, porque ela não depende de retorno emocional. Ela não se alimenta de reconhecimento. Ela só existe porque confia, porque sabe que Deus é fiel, mesmo quando a nossa alma vacila. E isso é o que sustenta nos dias difíceis. A convicção de que Deus não depende do nosso estado emocional para agir. Ele continua sendo Deus, mesmo quando você não sente nada. Lembre-se que Jesus, no Getsêmani, também sentiu angústia profunda. Suor em forma de sangue, clamor intenso. Ele sabia que a cruz estava perto. E ainda assim, mesmo abalado, disse: seja feita a tua vontade. Isso é fé. Não uma fé teatral, mas uma fé crua, real, que enfrenta o medo com rendição. Talvez hoje sua fé esteja mais silenciosa. Talvez você esteja vivendo um tempo em que sua oração parece pequena, sua força parece pouca e sua esperança está lutando para não desaparecer. Mas isso não significa que sua fé acabou. Significa que ela está sendo refinada.
que ela está deixando de ser aparência e está se tornando essência. Não se compare com os outros. Não se culpe por não estar sempre no auge espiritual. A caminhada com Deus tem altos e baixos, montes e vales. E é nos vales que descobrimos a profundidade da nossa fé. Porque ali, sem holofotes, sem emoção, sem palavras eloquentes, a gente escolhe continuar, escolhe confiar, escolhe esperar. E Deus vê isso, Ele se alegra com isso, porque o que Ele quer de você não é uma performance perfeita, mas um coração sincero. Um coração que diz: Pai, eu estou cansado, mas não vou desistir. Eu estou com medo, mas ainda acredito. Eu estou em silêncio, mas minha fé ainda respira. Essa é a fé que move o céu, que atrai a presença de Deus, que faz brotar esperança onde antes havia terra seca. Porque essa fé, mesmo sem parecer forte, é uma semente poderosa. E no tempo certo, ela frutifica. Não porque você foi perfeito, mas porque você permaneceu. Então continue, mesmo sentindo pouco, mesmo entendendo menos ainda. Continue, porque a fé, mesmo quando não parece, ainda é fé. E é exatamente essa fé que Deus honra. Você já percebeu como a fé de verdade costuma parecer absurda aos olhos de quem está de fora? Deus pede algo, você obedece, mas não tem provas, garantias, contratos assinados ou promessas detalhadas. Só uma palavra, só um chamado, só um sussurro do céu. E mesmo assim, você vai. É aí que os olhares começam a vir, os comentários também. Você tem certeza? Mas isso não faz sentido. E como você vai se sustentar? Você enlouqueceu. E é aí que a loucura da fé se revela como uma marca dos que foram chamados para caminhar perto de Deus. Porque quem caminha com o Eterno vai sempre parecer estranho aos padrões do mundo. Abraão, aos olhos da sua geração, provavelmente parecia um velho sem juízo, andando com a família e os rebanhos sem destino fixo, seguindo uma voz que só ele ouvia. Quando Deus pediu Isaque, o escândalo se intensificou. Como pode alguém dizer que Deus o mandou sacrificar o próprio filho da promessa? Mas o que parecia loucura era, na verdade, aliança. O que parecia irresponsabilidade era obediência. O que parecia desespero era confiança. O mundo não entende esse tipo de lógica porque ela não se baseia em segurança humana, mas em fidelidade divina. É por isso que tanta gente desanima quando começa a andar com Deus. Porque esperam aplausos, apoio, compreensão, mas encontram críticas, rejeição e muitas vezes silêncio. A verdade é que quem deseja agradar a Deus precisa estar disposto a parecer tolo. Porque a fé frequentemente desafia a lógica, os planos de carreira, os conselhos prudentes e até os desejos mais íntimos. A fé leva você a abrir mão de algo certo por algo invisível. E só quem ouve a voz de Deus sabe que, mesmo sem entender tudo, vale a pena. É por isso que a fé precisa ser mais forte do que o desejo de ser compreendido. Você vai precisar seguir mesmo quando ninguém entender. Vai precisar continuar mesmo quando disserem que você é sonhador demais, ingênuo demais, espiritual demais. Vai ter que se lembrar constantemente de que o seu chamado não veio de homens, veio do céu. E que o mundo pode zombar hoje, mas o céu testificará amanhã. Não tente explicar demais o que Deus mandou você viver. Não perca energia tentando convencer quem não foi chamado para crer com você. Deus falou com você, e isso basta. A provisão virá, a confirmação virá, a colheita virá, mas talvez até lá você tenha que andar pela estrada da loucura sagrada, aquela em que só o céu aplaude. E essa é a beleza da fé. Ela não precisa da permissão de ninguém para florescer. Você não precisa da validação dos outros para obedecer ao que Deus disse. Quando Ele te chama, Ele também sustenta. Quando Ele envia, Ele também acompanha. E quando Ele promete, Ele também cumpre.
Então, se hoje você se sente como alguém fora do lugar, alguém que ninguém entende, alguém que está sendo julgado por obedecer a algo que ninguém mais viu, fique em paz. Você está exatamente onde deveria estar, porque a fé, que parece loucura para o mundo, é sabedoria diante do trono. E Deus honra aqueles que ousam crer quando tudo ao redor diz que não faz sentido. Siga. Mesmo sendo chamado de tolo, continue. Mesmo ouvindo que está se iludindo, persevere. Mesmo sendo desacreditado, porque no tempo certo, o que hoje parece loucura será lembrado como o começo de uma história que só poderia ser escrita por Deus. Há momentos em que o chão parece desaparecer. Quando tudo o que você construiu, sonhou ou acreditou parece estar prestes a ser levado. Você olha ao redor e não vê mais saídas. Só existe silêncio. O coração bate pesado e a alma se encolhe, tentando entender o porquê. É nesse ponto que muitos pensam em desistir. Mas é justamente aí, nesse lugar de desespero, que Deus nos chama para olhar de novo. Abraão, ao levantar o cutelo, estava no limite. Ele havia obedecido cada passo. Subiu o monte, preparou o altar, amarrou o filho. E agora, com a faca em punho, a promessa estava prestes a morrer diante de seus olhos. Não havia mais lógica, não havia mais escape, não havia mais alternativa. Aos olhos humanos, era o fim. Mas foi nesse exato momento que o céu falou. Abraão! E ao erguer os olhos, e isso é importante, ele teve que levantar os olhos, ele viu o cordeiro. O cordeiro já estava lá. A provisão não chegou naquele instante. Ela já estava lá o tempo todo, mas só seria revelada no exato momento em que a obediência fosse total. Isso nos ensina algo profundo. Deus não atrasa. Ele espera o tempo perfeito da nossa entrega. Quantas vezes você também já caminhou até o fim, fez tudo certo, acreditou, orou, confiou, e quando chegou ao ponto de maior tensão, pareceu que Deus não ia aparecer, que Ele te deixou sozinho com o peso de uma decisão impossível? Nessas horas, o desespero sussurra: acabou. Você perdeu tudo. Deus não vai responder. Mas é aí que a fé responde mais alto. Olhe de novo. Você ainda não viu tudo. Deus ainda não mostrou o cordeiro. Mas isso não significa que ele não está ali. Ele já preparou. Já está no lugar certo, na hora certa, esperando o momento certo. Talvez ele esteja apenas vendo até onde vai a sua confiança, até onde você está disposto a obedecer sem garantias, até onde você consegue crer sem ver. E essa é uma verdade dura, mas libertadora. Às vezes, a provisão só aparece depois que você sobe o monte, depois que você abre mão do controle, depois que você entrega o que mais ama. Não porque Deus quer te ver sofrer, mas porque Ele quer te mostrar que o seu suprimento vem dele, não daquilo que você pode segurar, calcular ou prever. Então, se hoje tudo em você grita que é o fim, que a promessa morreu, que o sonho acabou, respire fundo e olhe de novo. Pode ser que, como Abraão, você esteja a 1 segundo do não toque no menino que muda tudo. Pode ser que você esteja a 1 instante do mover de Deus que prova que Ele nunca saiu do controle. Mas você precisa levantar os olhos. Você precisa olhar além da dor, além do medo, além da perda. Não se deixe enganar pelos sentimentos do agora. Eles são passageiros. Mas a fidelidade de Deus é eterna. O mesmo Deus que te chamou é o Deus que te sustenta. E Ele não te trouxe até aqui para te abandonar no alto do monte. Ele te trouxe até aqui para revelar algo que só pode ser visto por aqueles que sobem, mesmo sem entender. Você pode estar cansado, sem forças, com o coração despedaçado. Mas ainda assim, Deus está no controle. O cordeiro já foi providenciado, a resposta já existe, a intervenção já está pronta. E no tempo certo, você verá. E vai entender que nunca esteve sozinho.
e que o que parecia o fim, na verdade, era o começo de algo novo, maior, melhor. Então, antes de desistir, olhe de novo. Antes de dizer que acabou, olhe de novo. Porque onde há fé, sempre há um recomeço. E Deus nunca se atrasa quando a obediência é real. Nem todo processo de fé é coletivo. Existem jornadas que, por mais que estejam cercadas de pessoas, são solitárias na essência. Há montes que você vai precisar subir sem a companhia de ninguém, nem mesmo dos mais próximos. E isso não é rejeição, é separação divina. Deus não leva todo mundo com você porque nem todos entenderiam o que está prestes a acontecer lá no alto. Nem todos suportariam o silêncio, a tensão, a entrega. Abraão caminhou com seus servos até certo ponto, mas quando o monte se aproximou, ele disse: "Fiquem aqui. Eu e o menino subiremos, adoraremos e voltaremos." O que estava prestes a acontecer era profundo demais para ser compartilhado com quem ainda não tinha a mesma fé. Era santo demais para ser exposto a olhares humanos. Era uma intimidade entre pai, filho e Deus, e ninguém mais poderia fazer parte. Da mesma forma, há momentos em que Deus vai pedir para você se afastar, não por orgulho, não por isolamento destrutivo, mas porque o que Ele está fazendo em você é delicado, sagrado, preciso. E a presença de vozes erradas pode interromper o que só o silêncio pode revelar. Há dores que não se explicam, há promessas que não se discutem, e há provas que só se vencem com os olhos voltados para o alto. Mesmo quando o coração está sendo esmagado por dentro, é solitário sim, mas não é solidão, é consagração, é separação. É o ambiente em que Deus forma gigantes espirituais. Quem sobe monte sozinho aprende a ouvir Deus com mais nitidez, aprende a confiar mesmo sem garantias, aprende a obedecer mesmo sem plateia, sem aplauso, sem confirmação humana. E isso é precioso demais para ser desperdiçado, tentando trazer com você quem não está pronto para essa altitude. Essa subida solitária também serve para te mostrar que a fé não depende do apoio alheio. Muitas vezes, esperamos que alguém valide a nossa caminhada, que alguém confirme que estamos no caminho certo. Mas Deus retira essas vozes para que você aprenda a depender exclusivamente da voz dele. Quando tudo em volta se cala, o que sobra é a certeza que vem do alto. E essa certeza não se compra, não se herda. Ela se conquista nos montes. Você talvez esteja sentindo falta de companhia, sentindo que ninguém te entende, que ninguém enxerga o que você vê. E tudo bem. Não tente forçar entendimento onde Deus estabeleceu mistério. Não tente arrastar para perto quem Deus pediu para esperar lá embaixo. A subida é sua. O altar é seu. A faca está em suas mãos. E a decisão é entre você e Deus. Ninguém mais, mas aqui está a promessa. Quem sobe sozinho nunca desce vazio. Quando você obedece mesmo em lágrimas, quando você confia mesmo tremendo, quando você sobe mesmo sem ver nada, Deus honra. Ele mostra que a força que te sustentou não era sua, era dele. E quando você voltar, porque você vai voltar, aqueles que ficaram vão perceber que algo em você mudou. Você voltou mais forte, mais profundo, mais sensível à voz do céu. O monte não é o fim, é o lugar da transformação. É onde o velho Abraão se torna o pai de multidões. É onde a fé deixa de ser teoria e se torna realidade. É onde Deus vê até onde você está disposto a ir por ele. E quando ele vê isso, ele responde. Ele envia o cordeiro. Ele sela a promessa. Ele confirma que você não foi louco em obedecer. Foi íntimo o suficiente para confiar. Então, se hoje você está subindo um monte e ninguém parece acompanhar, não se desespere. Deus está lá em cima, esperando você chegar. E quando você chegar, Ele vai te mostrar o porquê de cada passo, e você nunca mais será o mesmo. É fácil dizer que confia quando tudo está claro.
Quando o plano está desenhado, os passos estão iluminados e a resposta parece próxima. Mas fé de verdade não brilha no dia ensolarado, ela se revela no escuro. É na ausência de visão que a confiança encontra seu teste mais profundo. E foi exatamente nesse cenário que Abraão se encontrou ao amarrar o próprio filho sobre o altar, com as mãos trêmulas e o céu em silêncio. Ele não teve uma visão celestial naquele momento. Não ouviu uma voz do céu dizendo: "Pare, Abraão", antes de levantar o cutelo. Não havia indícios de milagre, nem sinal de escape. Tudo apontava para a perda. Tudo gritava: "Isso não faz sentido." E ainda assim, ele prosseguiu. Porque o que o sustentava não era o que ele via, era o que ele sabia. E o que ele sabia era que Deus é fiel, mesmo quando a lógica falha, mesmo quando o coração sangra. Quantas vezes você também já se sentiu assim? Cego, perdido, com o coração na mão e o futuro encoberto por névoas de incerteza. Você tenta ver, tenta entender, tenta prever, mas nada faz sentido. O que fazer quando a visão some? Quando a única coisa que resta é a ordem de Deus ecoando dentro de você, pedindo algo que você não entende, que você não quer, que você não pode explicar? Esse é o ponto em que a confiança deixa de ser discurso bonito e se transforma em obediência real. Deus não está pedindo que você entenda agora. Ele está pedindo que você confie. Confiança não exige explicações. Exige entrega. E é nesse ponto que muitos desistem, porque querem entender primeiro para obedecer depois. Mas no reino de Deus, a ordem é inversa. Primeiro obedece, depois compreende. Primeiro sobe o monte, depois vê o cordeiro. A confiança é como um músculo espiritual. Ela só cresce quando é forçada a carregar o peso do invisível. Quando você segura a promessa, mas ela parece morta. Quando você carrega a palavra, mas tudo ao redor parece contradizer. É nesse campo de batalha que a fé verdadeira nasce. E ali, quando a visão desaparece, o que te guia não é mais o que você vê, é quem você conhece. E se você conhece Deus, mesmo sem enxergar, você segue. Abraão não subiu aquele monte com uma certeza lógica. Ele subiu com uma convicção silenciosa. O Deus que me deu Isaac é poderoso para ressuscitá-lo, se preciso for. Isso é confiança. Isso é fé que venceu a visão. Isso é caminhar com olhos espirituais, mesmo quando os olhos naturais choram. Se hoje você está nesse lugar, sem direção visível, sem respostas claras, sem sinais encorajadores, você está no exato ponto em que sua fé está sendo lapidada. Você está na forja onde Deus transforma servos em patriarcas, crentes em heróis da fé, seguidores em amigos do Altíssimo. Não fuja do altar. Não desça do monte antes da hora. Não recue por não enxergar. O céu continua atento. Deus está vendo cada passo seu. E Ele não precisa te explicar agora, porque no tempo certo Ele vai te mostrar que nunca foi sobre o que você via. Sempre foi sobre o que Ele sabia. E o que Ele sabe é que você é capaz. Não porque você tem força própria, mas porque Ele plantou dentro de você uma fé que não depende da visão, mas da revelação. A faca que Abraão levantou não caiu por acaso. Ela parou no exato momento em que o céu interveio. E o céu só interveio porque viu a confiança. Não a confiança de quem viu o livramento antes, mas de quem obedeceu sem saber como seria. Esse tipo de fé ainda move céus hoje. Esse tipo de fé ainda arranca cordeiros do mato. Esse tipo de fé ainda provoca milagres que os olhos não podem antecipar. Mas o coração confiável já celebra antes mesmo de ver. Há instantes em que tudo muda, mas não muda do lado de fora, primeiro. Muda do lado de dentro. Porque o céu não responde à hesitação, dúvida ou conveniência. O céu se move quando encontra obediência, não uma obediência conveniente, estratégica, segura,
mas aquela que dói, aquela que fere o orgulho, que desafia a lógica, que tira o chão. Foi exatamente isso que Abraão fez no topo do monte. Ele não negociou, ele não atrasou, ele obedeceu, e naquele exato instante o céu agiu. É importante entender, Deus não esperou ele descer o cutelo para intervir. Deus esperou o coração estar completamente entregue. O momento em que o gesto revelou a entrega total foi o momento em que o céu não pôde mais ficar em silêncio. A obediência sincera tem esse poder. Ela mexe nas engrenagens invisíveis da eternidade. Ela acelera o invisível. Ela provoca encontros, libera provisões, transforma futuros. Quantas vezes você já esteve no limite de algo, sabendo o que precisava fazer, mas lutando com o medo do resultado? Sabendo que precisava confiar, mas cercado de vozes dizendo que seria loucura. E ainda assim, no instante em que você deu o passo, algo mudou. Não porque o cenário ficou fácil, mas porque o céu reagiu à sua obediência. A maioria das pessoas espera o céu agir para obedecer, mas os que vivem pela fé obedecem para ver o céu agir. Isso não é sobre meritocracia espiritual, não é uma troca, é um princípio. Obediência ativa a atmosfera espiritual. Ela confirma diante dos céus e da terra que você não está mais negociando com sua vontade. Você está rendido à vontade de Deus. Abraão não viu o cordeiro antes. Ele viu a missão. Ele sentiu o peso. Ele carregou a lenha, acendeu o fogo, amarrou o filho. Tudo isso sem saber como terminaria. E no instante em que provou que confiava, o céu gritou: Abraão, não toque no menino. Foi como se o céu não aguentasse mais segurar a resposta. Como se Deus dissesse: agora sim, agora você está pronto. Agora posso liberar o que sempre esteve pronto, mas precisava da sua entrega. Esse momento também está chegando para você, mas ele não chega com alívio fácil. Ele chega com rendição real. Quando você estiver pronto para obedecer, mesmo sem entender, Deus estará pronto para agir além do que você imaginava. Às vezes, você não precisa de um novo milagre, só precisa de uma nova entrega. O que move o céu não são argumentos bonitos nem lágrimas solitárias. É uma fé que se revela em obediência. E essa obediência não é teatral, não é para impressionar ninguém. É íntima, silenciosa, muitas vezes incompreendida. É quando você perdoa quem não pediu perdão, quando você dá mesmo tendo pouco, quando você confia mesmo cansado, quando você volta a orar mesmo sem sentir. É nessas ações secretas que o céu encontra terreno fértil para derramar o que já estava preparado. Abraão voltou do monte com Isaque, mas algo dentro dele nunca mais foi o mesmo. Ele conheceu um Deus que age quando ninguém mais acredita. Um Deus que prova antes de promover. Um Deus que responde não aos gritos desesperados, mas aos passos silenciosos de quem obedece no escuro. Você não precisa entender tudo. Só precisa obedecer no que Deus já te falou. A próxima etapa da sua jornada talvez não exija novas promessas. Talvez exija apenas que você honre a última palavra que recebeu. O movimento de Deus está mais perto do que você pensa. Pode ser que Ele só esteja esperando a sua rendição para liberar a resposta que já foi escrita no céu desde o início. E quando isso acontecer, você vai perceber que o tempo de silêncio não foi ausência, foi preparação, foi cenário, foi uma pausa ensaiada antes do grande movimento. Porque quando você obedece de verdade, Deus se levanta. E quando Ele se levanta, nenhuma resistência permanece de pé. Tudo que Abraão viveu não ficou restrito ao seu tempo. Cada passo que ele deu, cada decisão que ele tomou, cada lágrima que caiu enquanto subia aquele monte, tudo isso ecoa até hoje. A história dele virou testemunho, virou pregação, virou ânimo para quem veio depois. Mas no momento em que ele viveu tudo isso,
Ele não fazia ideia de que seria lembrado por gerações. Ele só obedeceu, só confiou, só seguiu. E é exatamente isso que você precisa entender agora. Há coisas que você está vivendo hoje que parecem confusas, injustas, pesadas demais. Há dores que ninguém vê, processos que você mesmo não compreende. E no meio disso tudo, talvez você pense, por que continuar? Por que crer? Por que obedecer se ninguém entende, se nada muda, se o céu parece em silêncio? Mas o que você não vê hoje, testemunhará amanhã. O que está sendo gerado no escuro vai florescer. E quando florescer, será impossível ignorar. Deus não está construindo apenas um momento, Ele está escrevendo um legado. E legados são formados no secreto, no escondido, no silencioso. As maiores raízes crescem onde ninguém está olhando. A fé que sustenta gerações nasce no solo da incerteza, da espera, da obediência sem aplausos. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto, obedecendo sem saber, crendo sem ver, caminhando sem mapa. Mas é nesse terreno que Deus forma os gigantes espirituais, os que não vivem por emoção, mas por convicção. O dia vai chegar em que tudo isso fará sentido. Você vai olhar para trás e entender que o choro que você regou em silêncio fez nascer frutos que vão alimentar outras vidas. A sua perseverança de hoje será a esperança de alguém amanhã. A sua história silenciosa será o grito de fé de uma geração. Você está escrevendo um testemunho com seus passos, não com suas palavras. Quando Deus te chamou para caminhar, Ele não prometeu que seria fácil. Ele prometeu que estaria com você, e Ele está. Mesmo quando parece ausente, mesmo quando tudo é incerto, Ele continua presente, olhando cada detalhe, medindo cada lágrima, fortalecendo cada passo. O céu inteiro está atento ao seu processo, porque do seu processo nascerá algo eterno. Talvez as pessoas à sua volta não valorizem o que você está fazendo. Talvez nem compreendam. Mas Deus vê. E mais do que isso, Ele está registrando cada sim, cada renúncia, cada decisão de continuar mesmo sem entender. Tudo isso está sendo registrado como fé autêntica. E fé autêntica sempre gera colheita. Não só para você, mas para todos que forem alcançados pelo seu testemunho. Não subestime o impacto do que você está vivendo agora. A cova de hoje pode ser o púlpito de amanhã. O silêncio de hoje pode ser o som da vitória de alguém amanhã. A renúncia de hoje pode ser o empurrão de fé que alguém precisava. Você não vê, mas está acontecendo. Você não ouve, mas está crescendo. E quando florescer, será visível a todos. Por isso, não pare. Não negocie sua jornada por um atalho. Não sacrifique seu processo por uma resposta imediata. Há coisas que Deus faz que só serão entendidas no futuro. E está tudo bem, porque a sua missão não é entender tudo, é confiar. A sua missão não é provar para o mundo, é ser fiel ao que Deus te confiou. A sua missão não é ser aplaudido, é ser obediente. E quando chegar o tempo certo, a sua vida será um testemunho vivo de que Deus é fiel, de que Ele não falha, de que mesmo no silêncio Ele trabalha, de que mesmo na escuridão Ele vê, de que mesmo na dor Ele prepara. E nesse dia o que você não viu hoje será claro, será forte, será incontestável. Porque quem confia sem ver sempre testemunha o impossível acontecer.